58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Bom, nós vimos então uma fala curtíssima do presidente Bolsonaro. Ele disse que considera que essa eleição, na verdade essa palavra não foi clara. A expectativa é que ele falasse se ele concorda com o resultado da eleição, mas ele não fala disso. Ele fala sobre as manifestações que acontecem, sobre esse ato de prejudicar a população, que é acusado de antidemocrático em alguns momentos. Mas vamos ouvir o Ciro nesse momento? Acho que ele vai falar com a imprensa. O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. Talvez a resposta venha daí. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Bom, acho que a resposta veio aí, né? Quem trouxe, de fato, que a transição vai começar assim que a equipe for provocada é Ciro, que vem nesse instante, é possivelmente nomeado pelo presidente Bolsonaro, mas não é uma coletiva, é de fato uma fala. Ele chega a ser provocado por algumas questões, mas não traz esse ponto. Mas vamos voltar aqui, Gustavo, para o discurso do presidente. A gente esperava que fosse um pouco mais longo, pelo menos, tivemos ali minutos, que menos de 5 minutos, essa fala toda. Né? Ele não fala se aceita o resultado, ele aponta que foi sempre rotulado como antidemocrático por aqueles que o acusam, falam também do surgimento da direita, que ela realmente surge no governo dele, na visão e também pelo discurso, cita a pandemia e fala dos protestos que prejudicam a população. Ele fala a bandeira da liberdade, que, segundo ele, sempre foi uma bandeira da direita, e cita justamente isso, né? Ele faz críticas ao processo eleitoral e diz que os manifestantes estão justamente com um sentimento de injustiça pelo processo. Sim. E aí ele não define direito se ele achou de fato que o processo houve alguma ilegalidade ou não, não fala se haverá uma constatação jurídica sobre o resultado, seja contagem de votos, seja uma possível auditoria. É bom lembrar que a Defesa e o Ministério da Defesa e as Forças Armadas participaram do processo e segundo informação da
das próprias Forças Armadas acompanhar, e haveria um processo e um documento sobre essa auditoria que ainda não foi apresentado, e uma pena que ainda estamos esperando a apresentação. Então ele faz essa declaração falando sobre o processo, mas não definindo se ele de fato concorda com a legalidade ou a ilegalidade. Exato. E acho interessante, porque ele levanta uma pauta que é bem interessante, porque, de fato, a direita trouxe novas lideranças, o deputado federal mais votado é uma nova liderança conservadora e de direita, você tem um Congresso muito mais centro e direita, então, ou seja, há argumentos e força dentro da democracia para que a direita volte, seja daqui 4 anos, por isso que ele seria o grande nome dessa direita, dessa oposição ao governo que foi eleito. Atenção, atenção! Se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho de notificação para que você não venha perder nenhuma atualização aqui dos vídeos do canal. E lembrando, aí nos comentários, no primeiro comentário, tem o link. Clica aí nesse link. Sejam todos bem-vindos!